questão da sexualidade no Brasil, ela é muito aflorada. O Brasil ele tem uma característica de, parece que tem o sexo na pele, ou a sexualidade na pele. Então, as pessoas não se percebem muito nas situações de maior vulnerabilidade, não. As situações estão aí no contexto e no cotidiano da gente, porém, a maior parte de nós acaba por fazer como se essas coisas não fossem com a gente. Então, mesmo estando em situações de extremo risco a determinadas situações, ou determinadas infecções, a percepção dessa vulnerabilidade acaba sendo descartada. Então, as pessoas não se percebem no risco, por exemplo, numa situação desprotegida ocasional. Parece até que hoje, dentro da questão de que a gente tem medicamento, que é possível viver com HIV, que isso está resolvido. Então, tem uma parte da população brasileira que acha que, então agora tem medicamento, eu posso não me preocupar tanto. Então, isso é um agravante dentro da própria questão da ampliação de vulnerabilidade. É olhar para as pessoas, ou para o avanço que se teve dentro do enfrentamento da epidemia, possibilitando que as pessoas que vivam com HIV tenham uma oportunidade maior de continuar vivendo bem e mais tempo, como uma forma também de desproteção para as pessoas que ainda não estão infectadas. Então, não dá para comparar as duas situações. Viver com AIDS é possível, mas é difícil. Dentro do quadro atual de medicamentos, de tomada de medicamentos, de ir para consultas constantes. Então, isso não pode ter um relaxamento. Ao mesmo tempo que as pessoas não podem deixar de observar a questão da sua própria, de como que eu vivo, de como que eu me relaciono com o outro, de como que eu me coloco nessa relação. A maior parte das pessoas acaba deixando com que o outro domine a situação da minha própria vida, enquanto que eu é que devia estar percebendo todo o entorno daquilo que eu estou me colocando. Se eu quero ir para um parque, me relacionar e ter sexo no parque, não há problema nisso, desde que eu saiba a vulnerabilidade a que eu estou exposto ali, por ser um local aberto, desprotegido, e que eu não vou ter todos os equipamentos de segurança. Então eu tenho que ter clareza dessas situações que me expõem. Em mais de 30 anos da epidemia de AIDS no mundo e, claro, incluindo o Brasil também, como é que está essa questão durante todas essas décadas, essas mais de 3 décadas? Houve avanço na conscientização social para a prática do sexo seguro, ou ainda isso é tabu, ou isso é banalizado, essa consciência, essa conscientização? Eu acho que teve bastante avanço. Se a gente pensar na década de 80, onde a gente não tinha nem o preservativo aqui dentro do Brasil sendo discutido nem utilizado, você tem aí uma ampliação do número de acesso ao preservativo enorme no país. Se comparado à década de 80 com o atual, né, os anos 2000, você tem um avanço significativo dessa informação. Você tem um avanço significativo também na questão da educação de pares, onde pessoas que têm afinidade, proximidade, possam conversar delas para elas mesmas. Então, profissional de sexo, ou prostituta, ou puta conversando com puta, gay conversando com gay, jovem conversando com jovem, mulheres da melhor idade conversando com mulheres da melhor idade. Então você tem avanço nessa política de educação de pares, você tem avanço na ampliação de testagem para o HIV, para a sífilis, para as hepatites. Temos avanço aí dentro da possibilidade de ter uma discussão da sexualidade de uma forma mais aberta ou mais abrangente. Porém, ainda com grandes limitações, se a gente perceber. No começo da epidemia, a gente tinha uma coisa ainda muito da piedade ou do pieguismo para aqueles que contraíam o HIV. Ao mesmo tempo que tinha uma culpabilização, um apontar de dedo para as pessoas que viviam com HIV, existia um certo sentimento de compaixão que fazia com que as pessoas fossem cuidadas e não respeitadas. De lá para cá, acho que se avançou na busca do respeito e dignidade dessas pessoas. Porém, ainda nem tudo está resolvido. Acho que a gente diminuiu o grau de discriminação, preconceito dentro do país, mas ainda ele é forte.
ainda é forte para todas as pessoas. Eu acho que a questão do avanço que a gente teve maior da informação, ela não veio acompanhada da prática. Hoje, se a gente mantém ainda índices altos, tanto de novas infecções, hoje gira em torno aí de 33 a 34 mil pessoas por ano entrando como casos de AIDS dentro do Brasil. Você tem ainda cerca de 11, 12 mil óbitos por ano de pessoas vivendo com HIV. Isso está relacionado ao quê? A procura tardia do teste, está relacionado a não uso do preservativo de maneira consistente, constante, está relacionado à não percepção da minha forma de agir diante do mundo e das vulnerabilidades que isso traz. Então é importante que a gente perceba que teve avanços na área tanto clínica, médica, como social, mas também ainda muito limite. E hoje a gente vive uma sociedade extremamente moralista, até diferente, eu diria, da década passada, extremamente moralista e dogmática, onde as questões aí religiosas, eu não estou dizendo de todas as religiões, mas algumas religiões que acabam fazendo com que esses avanços que a gente teve possam ter retrocesso. Se a gente pôde fazer política de redução de danos para a droga, hoje eu não sei se seria possível diante do quadro e do cenário que o Brasil tem. As pessoas, em regra geral, estão perdendo o medo de se contaminar com o HIV? Estão perdendo o medo de morrer de AIDS? Eu não diria que tem perda do medo, tem a perda da consciência desse medo. Acho que ainda é comum, quando a pessoa recebe o diagnóstico de soro positivo, ela se assustar, entrar em depressão e muitas vezes aí precisar de um apoio psicológico muito forte. Porém, eu acho que elas perdem hoje, no momento atual, perdeu-se o sentido desse medo e o sentido do que significa ter o resultado positivo para HIV. Antes era muito frequente por conta do número de mortes que aconteciam. Diminuiu bastante, e principalmente na mídia, né? Você antes tinha aí na década de 80, por exemplo, muitas mortes diárias de pessoas próximas. E alguns artistas famosos, personalidades aí que acabavam aparecendo. Hoje você não tem muito isso. Então, perde-se esse foco do medo visível, mas permanece ainda um medo invisível, que dificulta até as relações. Então, se você perguntar individualmente para as pessoas se ela tem medo de pegar o HIV, ou se ela, por exemplo, se ela se relacionaria com uma pessoa que tem HIV, quase sempre a resposta é não. Mas no cotidiano, ela não pergunta, ela finge que não sabe e ela não usa os mecanismos de prevenção. Isso até é contraditório. Ao mesmo tempo que eu tenho medo de me infectar, eu não uso as informações e aquilo que eu já conheço para poder me prevenir. E o preconceito contra o soro positivo? Ainda é aumentou, estagnou, como é que está? Não, eu acho que ainda é forte. Eu acho que ele hoje é mais receptiva, a sociedade é mais receptiva e menos piegas naquela coisa de ficar só dando o assistencialismo, né? As pessoas vivendo com HIV e AIDS no país mesmo, elas conseguiram uma espécie de emancipação através de movimentos organizados, de grupos de apoio. As pessoas vivendo com HIV e AIDS adotaram até um lema: antes eu me escondia para morrer, hoje eu me mostro para viver, hoje eu apareço para viver. Mostrando o rosto, exatamente por quê? Porque ela conseguiu perceber que se ela não se valorizar, a própria sociedade não a valoriza e não a respeita. Então, nesse sentido, acho que a sociedade aprendeu um pouco e aprendeu a respeitar. Porém, ainda existe sim esse preconceito, essa marginalização. Isso dificulta, por exemplo, as questões de encontrar emprego, dificulta ainda a questão de formação de rede familiar, de constituição mesmo de uma rede familiar, dificulta ainda a própria questão de estudos. Então, tem com menor intensidade. Eu diria que hoje ainda existe muito maior preconceito dentro do contexto de formação e vínculos afetivos, familiares,
como também da relação aí de empregabilidade. Ainda fica um misto, né, de pessoa doente com pessoa que tem capacidade para poder continuar o seu mundo profissional. E como mudar isso, Eduardo? Eu acho que é primeiro com a consciência das próprias pessoas que vivem com HIV. Então, hoje eu acho que já tem uma rede formada e eu acho que teria que ter um investimento muito maior para que essa rede pudesse ser ampliada. A rede de ativistas hoje, de pessoas que estão aí na Rede Nacional de Pessoas que Vivem com HIV, Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, ou Rede Nacional de Adolescentes e Jovens que Vivem com HIV e AIDS, é um número significativo em instituições importantes, mas elas tinham que ter possibilidade de chegar a muitas outras pessoas. A gente tem hoje no Brasil aí cerca de 230 mil pessoas que estão em tratamento em todo o país. Seria muito interessante que essas pessoas, nos locais de seu atendimento, pudessem ter esse acesso à informação e espaços de convivência para poder também se autovalorizarem. Ao mesmo tempo que eu acho que é importantíssimo ainda a continuidade das campanhas de massa contra o preconceito, contra a discriminação, sejam elas nas mídias convencionais, né, nas TVs, nos jornais, mas também hoje muito pela internet. Hoje a internet acaba sendo um dos grandes caminhos aí para a gente poder difundir elementos, né, que possam estar transformando a sociedade. Então, eu acho que a informação é a base de tudo isso, tanto para a pessoa que está se descobrindo ou que vive com HIV, como para as pessoas que estão no convívio com ela. E para as pessoas que estão no convívio, o mecanismo da comunicação, das matérias informativas aí, tem que ser o mais forte. Qual a explicação para o aumento absurdo de um índice de infestação, ou de infecção, melhor dizendo, de HIV/AIDS entre adolescentes e jovens? Eu acho que é o que a gente já conversou um pouco aqui, a questão mesmo da dificuldade que esses jovens têm para se perceberem vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade. O jovem, normalmente, ele se coloca como um super-homem, que com ele nada acontece. Isso é a questão de um momento da sua própria vida, onde ele se encontra na perspectiva de sempre fazer mais, e com ele nada vai acontecer. Essa é uma percepção. E a outra é a questão de que esses jovens do momento atual, eles não viveram mesmo os momentos mais dramáticos aí, duros da epidemia de AIDS, onde aconteciam esse número significativo de mortes. Então, essa distância daquilo que foi muito forte, né, dentro dos anos 80 para o momento atual, dificulta esse olhar. E aí, dessa forma, eu acho que ele se expõe muito mais. E a questão mesmo da forma como eles absorvem hoje, essa questão dos medicamentos e do que é possível viver com AIDS. Então, ao mesmo tempo que hoje fica muito difícil até para você estabelecer uma linguagem, porque ao mesmo tempo que você tem que mostrar de comunicação, você tem que mostrar que viver com AIDS é possível, que as pessoas estão vivendo mais e melhor, você não pode esquecer que alguns olham para isso como uma forma até de relaxamento. Então é importante que a comunicação tenha um misto, né, uma mescla entre essa questão dos direitos humanos, aí, da possibilidade de vida, da continuidade de vida para as pessoas que estão infectadas, mas também sem deixar de mostrar o lado ruim, que é o lado ruim da manutenção de um tratamento ainda bastante forte e, na maioria das vezes, ainda sem muita resposta final, né? A AIDS ainda não tem cura. Pelo que nós já conversamos, a proposta do filme Instintos de Volúpia poderia ajudar na conscientização das pessoas para acordarem para essa necessidade de levar mais a sério a questão da prevenção ao HIV/AIDS, a questão da prática do sexo, do ato sexual com segurança, principalmente no segmento de adolescentes e jovens? Eu acho que a proposta do Instintos de Volúpia, ela está dentro exatamente daquilo que eu acredito, que são os instintos ou os momentos em que a pessoa se encontra ou na busca do seu prazer,
ou de busca de realização, nos encontros e desencontros da vida, é que a pessoa tem que perceber as dificuldades que aparecem, ao mesmo tempo para prevenção e pensando nos mecanismos de prevenção. Então o filme pode mostrar, esse documentário pode mostrar exatamente a relação entre os nossos instintos e as nossas práticas nos contextos mais variados da nossa vida, com relação aos mecanismos de prevenção possíveis de serem adotados por cada um. Não dá para ter receita, nem receita de medida de segurança pessoal, nem medida preventiva para a saúde. Dá para a gente apresentar, através de um filme como esse, as cenas ou os contextos que a gente tem no nosso dia a dia, com a possibilidade de reflexão individual de qual o mecanismo que eu posso usar para estar me prevenindo. Então a informação está aí, as medidas estão aí dadas, mas cada um tem que ver ou observar dentro da sua própria vivência qual é ou quais são os mecanismos que eu consigo utilizar para os meus instintos ou para os meus momentos de volúpia.